E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá? Por que eu estou gravando esse vídeo? Na verdade, eu trabalho com algumas pessoas e isso aconteceu comigo desde 2020, 2021, 2021 em diante, tá? As pessoas me perguntam assim, como que você conseguiu passar no concurso, nos dois concursos públicos em um curto período de tempo? Assim, você evoluiu muito, cara. Eles falavam para mim, você conseguiu evoluir muito em um curto período de tempo. Só que, na verdade, eu olhava pra mim e falava, cara, eu não fiz nada demais. Eu não fiz uma coisa tão fora da curva. Qual que é o diferencial? Eu estudei a base legal do SUS, a base legal do Sistema Único de Saúde, tá? Coisa que a maioria não vai fazer, coisa que a maioria não sabe que tem que fazer. Inclusive, na época, tinha uma pessoa que estava estudando também para o mesmo concurso público, duas pessoas. Mas aí teve uma, né, que eu tinha muita afinidade com ela. Ela virou e falou, vamos apostar? Eu vou escolher os temas aqui para me estudar. E eu tô vendo que você não tá estudando esse tema, você não vai conseguir a aprovação. Aí eu virei para ela e falei, pois é, me fala que tema que é esse, me fala qual matéria que é essa, que eu não vou estudar ela, eu vou estudar outras, eu vou estudar outros conteúdos. Pasmem, tá? Qual matéria que é essa que eu não estudei? Ela me falou para mim não estudar uma, eu deixei de estudar duas. Ela falou, olha, se você não estudar português, você não vai passar. Aí eu virei para ela e falei assim, eu vou deixar de estudar português e vou deixar de estudar mais uma, tá? Eu não vou estudar cálculo de medicação em hipótese alguma. Eu não estudei cálculo de medicação e não estudei português. Foquei aonde? Foquei em bases legais do Sistema Único de Saúde. Estudei os cadernos ali da atenção básica. Estudei sobre doença de notificação compulsória, como que o SUS ele é organizado. Estudei também, comecei estudando pela história do SUS. Do SUS não, a história da saúde, na verdade, que começa ali no ano de 1512, 1520, mais ou menos. As primeiras ações de saúde aqui no Brasil, nas aldeias e tudo mais, comecei pegando ali. Aí veio 1600, 1700, 1800, 1900, sabe? E fui estudando até chegar na parte da Constituição, Constituinte. E assim, vim estudando isso. Não estudei português, não estudei nada. Só que teve uma coisa que eu estava fazendo e que eu faço toda vez que eu vou começar um estudo, que a maioria não faz. A maioria nem sabe que isso existe. A tal da repetição espaçada. Vai chegar uma hora que você vai ver que você já acumulou uma quantidade de conteúdo que você já estudou. Você já estudou, a maioria vira e fala assim, olha, se eu estudei eu não preciso de voltar naquilo lá. Eu já faço o contrário. Eu faço a repetição espaçada, uma revisão espaçada. Ou seja, eu não estudo sábado e domingo, ou não estudo na parte da noite. Tudo aquilo que eu estudei e foi acumulando, eu volto batendo com a leitura rápida, com a leitura objetiva, com a leitura dinâmica. Tudo PDF, tá? Eu não uso livro, viu? A repetição espaçada, para mim, ela é em PDF. O meu estudo para concurso público ele é baseado em PDF. É o que me fez estudar em um curto período de tempo, acumular bastante conteúdo que eu tinha estudado e tudo mais, conseguir absorver muita coisa em um curto período de tempo. Coisa que, assim, é uma estratégia muito simples, gente. É uma estratégia muito simples. Abri o computador, deixava assim na tela e tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo aquilo que eu tinha feito resumo, eu passava o olho num parágrafo, batia o olho no parágrafo e já ia para o segundo. Olhava o segundo parágrafo, entendia, terceiro parágrafo. Ia fazendo isso. Eu não ficava lendo frase por frase, não. Eu parava no parágrafo, batia o olho no parágrafo, entendeu? Você lembrou o que esse parágrafo estava falando quando você estudou? Então, você passa para o segundo. Essa é a minha repetição espaçada. Eu fazia isso, me ajudou demais. Aí eu comecei a estudar, foi quando? Quer ver? Meu estudo ele começou em... Eu tenho a data aqui. Sim. Eu formei no finalzinho de 2019, comecei a trabalhar em 2020, tá? Final de 2019 para 2020 ali que eu comecei a trabalhar. Tinha muito medo, tinha muita cisma, assim, não sabia nada, muito cru. No dia 13/7/2020, justamente nesse dia à noite, eu comprei um PDF com 419 páginas e nesse PDF continha legislação do SUS, a base legal do SUS, saúde pública e epidemiologia para concurso, tá? E lá tinha algumas questões também. Eu acho que nesse PDF, acho que eu devo ter respondido ali, sei lá, umas 500, 600 questões. Pouca coisa. É pouco conteúdo. Então eu fiquei debruçado nesse PDF, eu fiquei debruçado nesse conteúdo, estudando, fazendo revisão ali,
Quando foi no dia, menos de um ano depois, quando foi ali em abril, maio, mais ou menos ali, entre abril e maio, eu lembro que eu fiz os 2 concursos públicos. Em um curto período de tempo ali. Eu consegui aprovação nos 2 concursos públicos. No meu primeiro concurso, que eu tinha focado mais, eu lembro que foi 12 mil e uns quebrados de inscritos para concorrer à área que eu estava querendo, né? Que é o de técnico de enfermagem. 12 mil e poucos candidatos. Eu fiquei em 10º nesse concurso público. Justamente por isso. Aí eu me lembro que eu cheguei lá no centro de saúde, né? Aí todo mundo conversando sobre as notas e tudo mais, isso aqui. Aí eles ficaram sabendo que eu fiquei em 10º lugar. O povo ficou assustado comigo. Por quê? Assim, eu era novo na área. Muito novo. Não tinha base nenhuma. Não tinha nenhuma base. Sabe aquele cara cru? Aquele cara cruzão? Aquele cara que não tem base. Eu não tinha base. Só que eu percebi uma coisa. Eu percebi que muitas pessoas que trabalhavam comigo, pessoas da antiga, elas também não tinham base, elas também não tinham conhecimento básico, aquele conhecimento rasteiro. E eu olhava para mim e falava, peraí, essas pessoas conseguiram no passado passar em concurso público e eu vejo que elas não têm um conhecimento tão vasto. Nem o conhecimento básico elas não possuem. Eu virei e falei comigo, se eu começar a estudar de forma inteligente, de forma estratégica, eu também vou conseguir aprovação. E foi justamente isso. Eu comecei a estudar sobre técnicas de aprendizagem e uma das técnicas que me marcou muito, que foi a que eu segui, que eu vi que ia dar certo, foi repetição espaçada, você estudar de forma ativa, fazendo resumo, anotações e não esquecendo de responder muitas questões de concurso público. Esse PDF que eu comprei ali, eu respondi mais ou menos de 500 a 600 questões, mas eu pegava questões por fora, que eu ia lá na internet, no Google aí de graça, e ia estudando por elas, jogava um tema lá e estudando por essas questões, respondia ali umas 20 questões por dia. Cara, em menos de um ano, eu já tinha base ali. Na verdade, com 2 meses de estudo, eu já sabia que eu já estava caminhando para fazer uma base muito boa. E que eu já tinha um conhecimento assim, sobre a base, a formação do SUS, que muitas pessoas mais velhas do que eu já não estavam tendo. Com 3 meses depois, eu falei, não, meu estudo está muito bom, eu estou entendendo, tá ficando tudo mais claro para mim. Com 6 meses depois, eu já sabia que eu ia passar em concurso público. Com 6 meses depois ali, ó. Mais ou menos ali, fevereiro de 2021, eu já sabia que eu ia passar em concurso público. No dia que eu fui fazer a prova no concurso, que eu estava na porta da universidade, da faculdade, onde nós fomos fazer a prova, eu já sabia que eu ia ser um dos primeiros colocados ali. Sabia que eu ia ser um dos primeiros. Sabe, quando o universo coopera, você sabe, não, eu me doei muito, eu me esforcei bastante, eu acordava o quê? Pegava serviço 1h da manhã no centro de saúde, então eu ficava estudando de 5 horas da manhã até 10h30, estourando 11 horas. 11 horas eu parava o meu estudo, ia tomar banho, ia me arrumar e depois eu ia almoçar para ir trabalhar. Aí eu trabalhava de 1h da manhã, de 13 horas da tarde, né? 1h da tarde, até as 19 horas, até as 7 horas da noite. Vinha correndo para casa e fazia a revisão daquilo que eu já tinha estudado, para não ficar acumulando demais um conteúdo para me revisar. Isso me deu um gás muito top, cara. Me ajudou pra caramba, mas pra caramba mesmo. Foi o que me deu a base, sabe? Que ajudou a construir novas conexões neurais. Foi justamente a repetição espaçada. Você estudar e depois você não... eu já estudei o conteúdo, eu não vou voltar nele mais. Eu voltava. Eu voltava quantas vezes fosse preciso. Mesmo se o conteúdo, mesmo se eu não tivesse esquecido do conteúdo, eu voltava para ler aquele conteúdo novamente. Isso me ajudou demais. Eu lembro que eu estudei esse PDF com 420, 419 páginas. Quando eu finalizei, estava tudo claro para mim. Até aquilo que eu não tinha estudado, até parte da legislação ali que eu não conhecia, eu conseguia ver incoerências as pegadinhas ali nas questões de concursos anteriores que eu estudava respondendo. Eu vi, isso aqui tá errado porque na lei assim diz isso, então uma lei não pode contradizer uma outra.
sabe? Uma lei que quando ela está ativa, ela não pode contradizer uma outra lei ativa. Eu sempre pensei comigo assim, um decreto, questão do decreto, se tem uma lei e tem um decreto, eu vou estudar a lei e depois eu passo para o decreto daquela lei, porque o decreto ele vai aprofundar muito mais naquele tema ali. Eu fiz isso, eu fiz justamente isso. E o que aconteceu com a pessoa que apostou comigo, né? Ela tinha apostado comigo e falou, não, você não vai conseguir. Eu apostei com ela, falei com ela, olha, eu não tenho tempo de estudar português agora, eu estou precisando demais estudar português, mas eu não vou estudar português e não vou estudar cálculo de medicação. Pois é, eu consegui aprovação nesse segundo concurso público fazendo isso, e ela, mesmo tirando uma nota altíssima em português, ela ainda não conseguiu passar e eu fiquei com a vaga, por incrível que pareça. E o que falta para os profissionais da área da saúde, profissionais da área da enfermagem, ser aprovado em concurso público, se você ainda não foi aprovado, é porque está te faltando uma base muito rasteira, uma base muito simples de como o SUS ele é constituído. É só isso que está te faltando para você. Não é possível que você vai afundar no português. Não, eu não acredito que a pessoa ela venha afundar no português assim, porque eu não sou bom em português. Até hoje eu não sou bom em português. E se eu for voltar a estudar para concurso público, se eu for voltar a fazer esse tipo de imersão, português não vai ser a matéria que eu vou pegar a princípio. Não. Eu vou revisar tudo aquilo que eu já estudei, que é a base legal do Sistema Único de Saúde SUS. É isso. Quem estuda dessa forma, estuda de forma inteligente, faz repetições espaçadas, sabe, leitura dinâmica, sabe fazer ali resumos, resumex, faz anotação. Cara, essa pessoa ela vai longe, sem sombra de dúvidas. Em um curto período de tempo, você consegue estudar mais do que a maioria. Mais do que a maioria, se você tiver foco, se você tiver propósito. Outra coisa também que eu vejo aí, a galera que começa estudando para concurso público cometer, tá? Outro erro. Elas estudam, estudou a primeira semana, estuda a segunda, tá motivado. Na terceira, estuda. Na quarta, a pessoa já não está mais motivada. Aí ela fica uma semana sem estudar, 2, 3. Depois volta estudando de novo. Aí começa a estudar, vem aquela motivação, vem aquele fogo todo. Daí a pouco ela para os estudos. Ela tranca os estudos ali, não quer mais saber. Depois surge um anúncio de um concurso público. Ela começa estudando de novo. Quem fica estudando de forma picada tem uma tendência muito grande a não conseguir aprovação no concurso público que a pessoa almeja. Isso é fato, tá? Isso é fato. Isso acaba bloqueando, até mesmo, eu acredito que isso acaba bloqueando a pessoa. Porque a ansiedade vai bater. Essa pessoa, ela pega aquilo que ela fez, ela acha que ela estudou muito. Mas eu já estudei umas outras 5 vezes, umas 5 semanas direto e tal. Não é possível. Não, isso dele é constante, ele é algo constante. Você tem que dar manutenção naquilo que você estudou. Se você não der manutenção naquilo que você já estudou, você vai perder alguma coisa, você vai perder algum conteúdo desse aí. Nós não temos essa capacidade de armazenamento que a maioria acha que nós temos. Nós não temos essa capacidade toda de armazenamento. Se você não der manutenção nesse conteúdo que já foi estudado. Você pode pegar pessoas que tiveram sucesso no estudo, elas têm um costume ali em comum. Pessoas que foram aprovadas ali nas primeiras vagas, nas primeiras colocações, pessoas que não foram aprovadas somente uma vez, mas várias vezes. Você está entendendo? Então, assim, essa é a pegada. E as pessoas que não conseguem a aprovação, os anos vão passando, 10 anos, 20 anos, e a pessoa ali, a oportunidade só bater na porta dela e ela deixando escapar, você pode olhar que essa pessoa ela estuda errado, ela estuda de forma errada. Mas cada um aprende de uma forma. Não, nós não aprendemos, cada um não aprende de uma forma. Nós temos o mesmo cérebro, nós temos o mesmo sistema nervoso, e se você quiser criar novas conexões, você tem que fortalecer essas conexões todos os dias. Então, quer dizer, Marcos, que você está falando para mim estudar todos os dias? Sim. Se você estudar todos os dias, eu tenho certeza que você vai criar novas conexões muito mais rápido que a maioria. Essa é a jogada, você criar novas conexões. Tente lembrar os neurônios. Imagina aqueles galhos dos neurônios ali. Os galhos mais fininhos. Você começa a estudar, você tem uma sequência de estudo, você cria o hábito. Essas ramificações, elas começam a ficar mais encorpadas. Isso é memória. Isso é memória de tiro longo. É por isso que tem pessoas que somente conseguem decorar as coisas, passa um tempo depois a pessoa esquece. Por quê? Você tem que transformar a memória de tiro curto em conteúdo de memória de tiro longo. Isso vai ficar muito mais tempo, aí você não vai esquecer. Porque quem aprende de fato não
Esquece, beleza, pessoal? Não esquece. Agora, pelo menos por completo, a pessoa ela não esquece. Outra coisa também, muito interessante, que eu nunca achei que fosse normal. Essas pessoas que falam assim, olha, eu fui fazer a prova do concurso, me deu um branco, eu esqueci o que eu tinha que fazer. Quando isso acontece é porque você não assimilou todo o conteúdo. Aí nós voltamos de novo. Memória de tiro longo. Você jogou um conteúdo na memória de tiro curto e era para você passar esse conteúdo de memória de tiro curto para memória de tiro longo. Você não passou. Tá? Você não criou novas conexões neurais robustas. Quando você não cria essas conexões, você não consegue. É difícil, tá? Você pode estudar o que for. Você pode estudar uma enciclopédia inteira. Já teve caso aí de um professor meu, depois ele virou professor, né? Ele dava aula para mim. Esse cara, ele é da área do direito, né? Área civil e tal. Processual, enfim. Aí ele não estudou, eu lembro dele falando que ele não estudou a Constituição uma vez sequer. Ele não estudou a Constituição toda, na verdade. Ele estudava partes da Constituição. E ele estava dando aula para uma moça que já tinha estudado, já tinha escrevido, na verdade, ela já tinha escrevido a Constituição toda no caderno 3 vezes. E essa moça ela não conseguia passar. E esse cara, mesmo não tendo feito isso uma única vez, ele conseguiu passar, ainda estava dando aula para ela. E pasmem, ele conseguiu a aprovação mais de 2 vezes no mesmo concurso público, ficando ali nas primeiras colocações. Na área de tribunais, né? Cara, é isso, é estratégia. O que ferra com o concurseiro é a estratégia errada. É a estratégia ali que não funciona mais. Não existe mais esse negócio de que... tem uma pessoa que não estuda. No passado tinha. Você estudava ali sobre cálculo de medicação. Quantas gotas é 1 ml? Aí tá lá as opções. 5, 20, 10 ou 15. Nunca, isso não existe mais. Tudo tá evoluindo. A concorrência tem aumentado. Se você não estudar de forma inteligente, de forma estratégica, você não consegue passar. Você não consegue passar. Hoje eu vendo conteúdo, hoje eu disponibilizo conteúdo aí com mais sobre legislação do SUS, conhecimentos específicos, informática. É tudo que você imaginar. Com 2.000 páginas. Eu já vi pessoas virarem e falar assim, não, mas é muita coisa para mim estudar, eu não vou conseguir. Eu estudei 419 páginas e consegui. Viu que é a estratégia? Não é a quantidade, mas assim, a forma que você está estudando, a forma que você está assimilando aquele conteúdo. Essas pessoas que não conseguem passar em concurso público, podem reparar. Elas vão falar que vão estar estudando um negócio aqui, se você chegar à tarde e perguntar para elas, elas não vão lembrar mais. Como que uma pessoa dessa vai ter condição, como que a pessoa dessa vai ter conteúdo mental para levar para o dia do certame? Não vai. Aí é onde vai bater aquela questão do branco, do esquecimento. Então, assim, para você que sonha em ser aprovado ou aprovado em concurso público, a dica que eu dou para você, estude de forma estratégica, estude de verdade, não brinque com estudo, isso é coisa séria. Todas as pessoas que eu conheço, que vira ano, passa anos, elas estão falando assim, eu vou passar, isso, aquilo. Você pode ter certeza que as pessoas elas estão caindo em algum desses vários erros que eu citei aqui. Se você cair em um desses erros aí e fechar somente nesse erro, você não vai conseguir sua aprovação. Tá? Estudo é coisa séria, estudo é estratégia, não é magia, isso não é magia negra, isso não existe, isso não é você levantar a mão para o céu, não é místico falar, Deus, eu quero, não, você tem que estudar. Você tem que estudar de forma inteligente, tá? Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se nesse canal agora mesmo, vai ativando o sininho de notificações e eu espero você no próximo vídeo. Até mais, valeu!